Romanos 8, versículo 28 e o versículo 29, irão dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, querido, diz aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos entender aqui este bem. Que bem é esse, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Este bem nem sempre vai estar ligado à nossa vida material, querido. Nós sempre fazemos esta ligação, né? Pode acontecer o mal que for, a catástrofe que for, mas se eu amo a Deus, isso aqui vai contribuir para o meu bem. Ok, porque Deus sempre quer o nosso bem. Deus está sempre preocupado com o bem daqueles que o amam, que o buscam, que entregam suas vidas realmente a Ele. Mas este bem nem sempre vai estar ligado à nossa vida material, como eu falei. Em primeiro lugar, nós devemos entender justamente que Deus, Ele vai querer sempre o nosso bem. Nós não servimos a um Deus que não queira o nosso bem. Então, aqueles que amam a Deus de verdade e demonstram este amor na prática, na sua maneira de viver, na sua vida prática, pode ficar tranquilo que em tudo Deus vai querer sempre o seu bem. Resumindo, Deus quer sempre o nosso bem. Agora, temos um exemplo no povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Quando o povo de Israel estava na desobediência, que estava ali vivendo no pecado, desobedecendo os mandamentos, os estatutos de Deus, Deus permitia então que os seus inimigos os oprimissem. Era porque Deus não os amava? Não, pelo contrário. Justamente porque Deus os amava, Deus permitia que os seus inimigos, os inimigos do povo de Israel, os atacassem e os oprimissem, justamente para, naquela opressão pelos seus inimigos, eles se lembrassem de Deus, se arrependessem dos seus pecados e voltassem à obediência, voltassem à comunhão com Deus. Justamente por isso que Deus fazia isto, justamente para que eles se arrependessem dos seus pecados e voltassem a obedecê-lo como antes. E às vezes, queridos, o mal que está muitas vezes nos oprimindo tem um propósito de Deus. Às vezes o mal que está sobre as nossas vidas vai também ter uma finalidade, vai ter um propósito. Não estou dizendo que é uma regra, que sempre é assim. Mas você deve estar atento. Você deve estar sempre examinando as coisas, examinando a sua vida, que às vezes o mal que está ali nos oprimindo é uma permissão de Deus para que nós voltemos à comunhão com Ele, para que nós nos aproximemos dEle. Então entenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, se nós de fato estivermos amando a Deus. Mesmo o mal que está sobre a sua vida pode estar tendo aí um propósito para que você se achegue mais a Deus. Outro exemplo a gente vai ter aqui, na vida do apóstolo Paulo. Na vida do apóstolo Paulo, Deus permitiu ali uma coisa ruim na vida dele. Deus permitiu que acontecesse algo não de bom, mas uma coisa ruim na vida do apóstolo Paulo, para que ele não se ensoberbecesse com as grandezas das revelações que ele tinha ouvido ao ser arrebatado e levado ao paraíso. Você vai ver isso aí em 2 Coríntios 12, versículos 3 e 4. 2 Coríntios 12, versículo 3 e 4, o próprio Paulo vai dizer assim: e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. E para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Aí você pode até perguntar assim:
Então, o fato de Paulo ter sido arrebatado ao paraíso e ter ouvido palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir, isto não foi para o seu bem? Na nossa vida, muitas vezes na nossa vida material e na nossa visão humana, nós vamos às vezes entender que aquilo não foi para o bem de Paulo, porque Paulo logo de cara assim, logo em seguida foi que ele adquiriu um espinho na carne. Ele foi arrebatado até o paraíso, até o terceiro céu, e lá ele ouviu palavras inefáveis, palavras tais que não é lícito a um homem referir. Ele não podia referir, ele não podia falar sobre o que ele havia ouvido lá no paraíso ao ser arrebatado. E ele disse: se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus é quem sabe, mas eu fui arrebatado, fui levado ao paraíso, ouvi palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E aí ele diz: e para que eu não ficasse ensoberbecido, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza dessas revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. 2 Coríntios 12, 3, versículo 4 e versículo 7, foi o que eu li. Aí você pode, como eu disse, estar perguntando: mas isso não foi para o bem de Paulo? Foi, querido, mas a princípio, na nossa visão humana, pode parecer que não foi, porque Paulo vai justamente adquirir um espinho na carne. Não me pergunte que espinho na carne é esse, o que significa isso, porque isso é debate aí de muitos estudiosos. Uns acham uma coisa, outros vão dizer que é outra. Era algo que incomodava Paulo, era algo que fazia Paulo sofrer, era algo com certeza que deixava até o apóstolo Paulo fraco. E nós vamos entender isto aí. Como eu disse, na visão humana, na nossa visão humana, pode parecer que não foi para o bem dele, porque ele adquiriu esse espinho na carne. Mas numa visão espiritual, foi para o bem de Paulo. Por quê? Por que foi para o bem de Paulo? Porque com aquele espinho na carne ali, Paulo vai ficar mais fraco diante de Deus. Paulo vai ficar mais dependente do Senhor. E Deus vai justamente dizer para Paulo que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza dele. Iria se aperfeiçoar na fraqueza de Paulo. O poder de Deus, queridos, ele vai se aperfeiçoar sempre na nossa fraqueza. O que é que isso quer dizer? Que quando você está se achando forte, o poder de Deus não se aperfeiçoa. Mas quando você está ali se sentindo fraco, abatido, e você pega o caminho certo, a rota certa, se dirige ao Senhor, se derrama diante dele, se humilha e clama a ele por ajuda, aí você se torna forte. É justamente o que Paulo vai dizer no versículo 8, 2 Coríntios 12, versículo 8. Paulo vai dizer assim: por causa disto 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim, que afastasse o que? O espinho na carne. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo continua dizendo: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Olha só, todas as coisas contribuem para o nosso bem, desde que estejamos de fato amando a Deus, meu irmão. Paulo vai dizer: quando estou fraco, aí é que sou forte. Então, queridos, se você quer que o poder de Deus se aperfeiçoe em você, não fique reclamando quando você estiver passando por situações difíceis. Não fique murmurando quando a coisa apertar, quando os problemas vierem sobre a sua vida. Faça como Paulo. Paulo vai dizer no versículo 10, 2 Coríntios 12, versículo 10, que ele agora já estava sentindo prazer nos problemas. Olha só, prazer nas fraquezas, prazer nas injúrias, prazer nas necessidades, prazer nas perseguições, prazer nas angústias, tudo isto por amor de Cristo. E ele encerra dizendo: porque quando eu estou fraco,
ao passar por tudo isto, aí é que eu sou forte. Por que que ele é forte? Porque quanto mais ele está passando por isto aqui, ele corria em direção de Deus. Ele recorria a Jesus. E Jesus derramava mais do seu Espírito sobre ele. Aí quando ele achava que estava fraco, aí é que ele estava mais forte, porque o poder de Deus ia se aperfeiçoando na fraqueza do apóstolo Paulo. Qual é a lição que a gente tira aqui para as nossas vidas, meu irmão? Muitas vezes a situação ela vai se apresentar como ruim nas nossas vidas. Mas se nós de fato estamos amando a Deus na prática, na nossa maneira de viver, em tudo se falando, estas coisas ruins, elas irão servir para nos aproximar mais de Deus, ou seja, elas devem servir para isso. Se elas não estão servindo para isso, está servindo para lhe afastar mais de Deus, você está no caminho contrário. Mas se nós estivermos amando a Deus de verdade, estas coisas ruins que acontecerem nas nossas vidas devem servir para nos aproximar mais de Deus e nos tornarmos cada vez mais dependentes dele. Por isso que o texto em Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Não quer dizer que você vai ter, muitas vezes, humanamente falando, um final feliz. Não quer dizer que muitas vezes, humanamente falando, você vai ter uma vida boa, de fartura, uma vida sem problemas, sem doenças, sem enfermidade. Não é nesse sentido que o texto está falando, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas o texto está trazendo aqui um desfecho final na vida espiritual, que por mais que as coisas ruins lhe aconteçam aqui nesta vida, você permanecendo firme, fiel a Deus, amando a Deus de toda a sua alma, todo o seu coração, você vai herdar a vida eterna. Essa vida aqui é passageira, 80, 100 anos, 100 e poucos, nada comparado a uma vida eterna, uma vida para todo sempre. Queridos, podemos aplicar este bem também, como estou dizendo aqui, não somente a nossa vida material aqui, mas principalmente a vida eterna, ao nosso encontro com Cristo. Quando ele diz ali que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No versículo 29 ele vai dizer assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, temos um exemplo aqui em Atos capítulo 12, do apóstolo Tiago, que foi morto a fio de espada pelo rei Herodes. O fim de Tiago ali foi a morte, mesmo ele amando a Deus, mesmo ele sendo fiel a Deus, temente a Deus, o fim dele foi a morte. Morreu a fio de espada, diz aí o texto em Atos 12, versículo 2. Todo o seu amor ali a Deus, o amor de Tiago, cooperou para a sua morte. Em outras palavras, poderíamos até dizer que todo o amor de Tiago ali a Deus cooperou para o seu encontro com o Senhor, para uma vida eterna ao lado com Deus, ao lado de Deus. Então, aí a gente vai entender que realmente todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ainda que nós não enxerguemos aqui, mas tudo que acontecer, Deus nos ama, Deus quer o nosso bem, e tudo ao final vai resultar em uma vida com Deus. Você está entendendo? Talvez você esteja meio confuso. Mas veja bem, queridos, porque o fim para aqueles que amam a Deus, na verdade, não é a morte. Na verdade, a morte ela vai ser apenas um começo, para uma ressurreição de uma vida eterna com Cristo. Aqueles que morrem amando a Deus, aqueles que morrem com Cristo, porque quem ama a Deus entrega a sua vida para o seu Filho, para Jesus. Então, aqueles que morrem com Cristo, a morte é apenas o começo de uma nova vida, porque quando Jesus vier, Ele nos ressuscitará para uma vida eterna. Às vezes ficamos muito tristes, quando alguém que nós amamos morre.
nós nos abatemos, ficamos ali bastante tristes, mas é Deus quem sabe todas as coisas. E às vezes isso aí vai nos lembrar a vida de Abraão. Abraão amava a Deus muito, mas Deus vai lhe pedir o filho como sacrifício. Em outras palavras, bem mais claras, né? Deus vai mandar matar o filho. Deus mate, sacrifique o seu filho por amor a mim. Ele vai pedir isso a Abraão. Talvez Abraão naquele momento ali que eles estava gastando mais tempo com o filho dele do que com as coisas concernentes a Deus. Estava ali mais preocupado com o seu filho do que preocupado em estar fazendo a vontade de Deus, preocupado em estar se envolvendo com a obra de Deus. Estava mais preocupado consigo próprio e o filho que ele tinha do que com o Deus que ele servia. E nós sabemos que Deus não divide a sua glória e nem o seu amor com ninguém e com nada neste mundo. Então nós devemos ter cuidado. Tenha cuidado. Tenha cuidado porque Deus pode tirar de nós aquilo justamente que está nos impedindo de nos dedicarmos mais para Ele, para a sua obra, para fazer a sua vontade. Deus pode nos tirar aquilo. Assim como Deus quis tirar ali Isaac da vida de Abraão, mas quando Deus viu que realmente o coração de Abraão estava nele e não no filho, por que Deus viu isso? Porque Abraão estava disposto mesmo a abrir mão do filho. Abraão estava disposto a sacrificar o próprio filho por amor a Deus. Naquela hora ali, Deus viu realmente que o coração de Abraão era dele e não era do filho que ele tinha. E quando Abraão está ali prestes a imolar o filho, a dar um golpe para sacrificar e matar o seu filho, aí o Senhor envia um anjo e impede para que Abraão não fizesse mais aquilo, porque Deus já tinha tido a prova do seu amor para com ele. Mas se nós não dermos prova desse amor que nós temos para com Deus, cuidado, porque Deus pode tirar de nós aquilo que está nos impedindo de nos dedicarmos mais à obra dele, aquilo que está nos impedindo de nos envolvermos mais com ele, aquilo que está nos impedindo de fazer a obra de Deus. Aí você fala, mas Deus diz na palavra que tudo coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Ele. Mas será que na prática nós estamos amando mesmo? Amando mesmo quando nós não abrimos mão daquilo pela obra de Deus, quando nós não abrimos mão daquilo para nos dedicarmos mais às coisas concernentes ao reino de Deus? Será que nós estamos na prática demonstrando esse amor ou o contrário? Nós estamos amando a Deus apenas da boca para fora, apenas com os nossos lábios. Sempre falo esse versículo aqui, Jesus vai dizer lá em Mateus 15, versículo 7, né? Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitas vezes estamos assim, amando a Deus com os lábios e os nossos corações longe. Por quê? Porque estamos às vezes amando mais as coisas desse mundo, amando mais o mundo e as coisas que nele há do que o próprio Deus. 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque aquele que amar o mundo, o amor de Deus não estará nele. Se a palavra está dando essa advertência, é porque desde aqueles tempos já havia muitos que diziam que eram de Jesus, que criam em Jesus, mas estavam amando mais o mundo e as coisas que havia no mundo do que ao próprio Deus. Então cuidado, porque Deus, como eu disse, pode tirar de nós aquilo que está nos impedindo de termos uma maior comunhão com Ele, aquilo que está nos impedindo de nos aproximarmos dEle. E quando Deus fizer isso, se você de fato ama a Deus, olhe por esse lado. Eu vou me chegar mais a Deus, eu vou me aproximar mais de Deus, eu vou provar para Deus que eu o amo de verdade, mesmo com as perdas, mesmo com os prejuízos, mesmo diante das catástrofes, mesmo diante de tudo aquilo de ruim que tem me acontecido.
E aí você pode falar como Paulo falou lá em 2 Coríntios 12:10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Aí você vai passar a sentir prazer também nas fraquezas. Paulo disse, pelo que sinto também prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Quando você compreender isso, meu irmão, diante de todas as situações que você estiver passando, sentindo de certa forma, até prazer quando estiver passando pelas dificuldades. Por quê? Porque Paulo disse que sentia prazer. Porque Deus tinha dito a Paulo ali no versículo 9, que o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza do homem, na fraqueza de Paulo. Aí Paulo, João, já que é assim, já que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, então eu vou sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, perseguições, nas angústias. Paulo começou a sentir prazer em tudo isso porque Deus havia dito para ele que o seu poder se aperfeiçoava na sua fraqueza. E se o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não vamos ficar chateados, murmurando, reclamando, com raiva, porque estamos passando por algum problema, por mais difícil que ele seja. Fique alegre, meu irmão. Vamos buscar esta alegria, ainda que eu sei que é difícil, não é fácil, né? Mas vamos ter alegria, mesmo passando por tudo isso. Por que ter alegria? Porque nós vamos ter certeza que é nessa nossa fraqueza, diante do que estamos enfrentando, que não temos força nenhuma para enfrentar, é nessa nossa fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar em nós. E nós vamos poder dizer, como Paulo disse lá no versículo 10, porque quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Olha o que diz também Tiago 1, versículo 2. Tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago aqui está em sintonia com Paulo. Tiago 1, versículo 2. Diz que devemos ter por motivo de toda alegria quando estivermos passando por várias provações, por várias situações difíceis, pelas dificuldades da vida, pelas angústias, pelas tribulações. Tenha por motivo de toda alegria. Como pode termos a alegria? Porque Paulo entendeu a mensagem. Paulo entendeu a proposta. Paulo agora tinha alegria, né? 2 Coríntios 12:10, Paulo vai dizer, pelo que sinto prazer, alegria nas fraquezas, nas necessidades, nas angústias, nas perseguições, nas injúrias. Porque quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Então eu tenho prazer nessas coisas por amor de Cristo. E quando o Tiago diz que devemos ter alegria ao passarmos por várias provações, ele está justamente afirmando aquilo que Paulo também disse. Então vamos ter uma visão espiritual de tudo aquilo que estiver acontecendo em nossas vidas, para que todas as coisas de fato possam cooperar para o nosso bem. Agora, se tivermos uma visão negativa, uma visão carnal, de reclamar, de murmurar, de se chatear, de ficar com raiva, meu irmão, as coisas não vão cooperar para o nosso bem, pelo contrário. Aí a coisa vai acontecer de forma inversa e todas as coisas vão cooperar para o nosso mal, se nós não estivermos de fato na prática demonstrando esse amor a Deus. E uma coisa é certa, meu irmão, tudo o que acontecer na vida daquele que realmente ama a Deus, naquele que mostra na prática o seu amor a Deus, tudo o que acontecer na vida deste será sempre para o seu bem. Ainda que a pessoa não entenda naquele momento, mas nós precisamos crer que servimos a um Deus que nos ama e que cuida de cada um de nós, a todo instante, a todo momento. Deus está sempre preocupado com cada um de nós. Nós devemos crer nisso. Nós devemos crer que Deus de fato nos ama. João 3,16, justamente ele vai dizer ali a palavra de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero concluir justamente trazendo essa observação aqui. Veja bem, da mesma forma como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, da mesma forma também, todas as coisas
irão cooperar para o mal daqueles que não amam a Deus. Pode até dizer que ama da boca para fora, mas na prática faz muita coisa que não agrada a Deus. Então, da mesma forma que todas as coisas vão cooperar para o bem dos que amam, as coisas vão cooperar para o mal daqueles que não amam. Agora, como saber se nós de fato estamos amando a Deus na prática? Primeiramente, aquele que ama a Deus, ele vai aceitar o seu Filho Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. A pessoa que quer relacionar-se com Deus, meu irmão, mas não reconhece que só há salvação em Cristo Jesus, na prática ele está demonstrando que não ama a Deus, porque a Bíblia é enfática. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens que não seja em Jesus. Então, se você de fato quer demonstrar e saber se de fato ama a Deus, aquele que ama a Deus, ele vai aceitar o Filho de Deus como Senhor e Salvador. Ele vai passar a cumprir os mandamentos que Jesus nos deixou. Vai ser submisso àquilo que Jesus nos ensina todos os dias. Os dois maiores mandamentos está lá em Mateus 22:37, é quando Jesus diz ali: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É fácil muitas vezes nós dizermos que amamos a Deus, mas como é difícil muitas vezes mostrar isso na prática. Quando você diz que ama outra pessoa, a pessoa fica meio sem muito acreditar, talvez, né? Por quê? Porque na prática não vê aquilo que os seus lábios estão proferindo, né? É fácil ficar dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas na prática, por exemplo, para o seu cônjuge, você tem demonstrado isso na prática? Porque é fácil dizer para o cônjuge ali que o ama, para a pessoa se sentir bem, se sentir valorizada, mas na prática, será que ama mesmo? Porque quem ama não faz muitas coisas que às vezes está fazendo. Então, como eu disse, é muito fácil dizermos que amamos, mas difícil é muitas vezes mostrarmos isso na prática. Tiago 1:22 vai dizer: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Devemos nos tornarmos praticantes da palavra. Tiago 1:22 está dizendo isso aí. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então tem aqueles que amam a Deus só de ouvir. Fica só ouvindo, gosta de ouvir a palavra de Deus. É um bálsamo ali no coração, né, dele. Mas a palavra está dizendo aqui, Tiago 1:22, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não adianta nada você ser ouvinte. Não muda nada a sua vida, não abençoa a sua vida, você não tem garantia de vida eterna. Mas se você quer vida abençoada, você quer vida eterna, você tem que ser praticante da palavra. Primeira coisa, entregue sua vida para Jesus. Perca tempo não. Porque se você ficar sendo apenas ouvinte, o próprio texto vai dizer aqui, que você vai estar enganando a si mesmo. A única pessoa que você vai enganar é a você mesmo, porque você não vai enganar nem a Deus e nem as outras pessoas que estão vendo a sua maneira de viver. A palavra tem: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A única pessoa que você consegue enganar é você mesmo. Você acha que está de bem com Deus e não está. E ao invés das coisas cooperarem para o seu bem, vão cooperar tudo para o mal. Mas se você quer realmente que as coisas cooperem para o seu bem, se achegue a Deus, torne-se um praticante da palavra, não fique só apenas no campo da teoria, só apenas ouvindo. Que você se alimente ao ouvir, mas que você se contente em praticar aquilo que você está ouvindo. Queridos, se queremos de fato que todas as coisas cooperem para o nosso bem, nós devemos cumprir à risca aquilo que realmente diz a palavra de Deus. Infelizmente tem muitas pessoas aí enganando a si mesmo, enganando a si próprio. Inclusive os 2 mandamentos que Jesus deixou: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, coração, entendimento, e amarás o próximo como a si mesmo. Muitos infelizmente cumprem
O primeiro, né, de amar a Deus sobre todas as coisas, procuram ter uma vida reta, íntegra, né, falando sempre a verdade, sendo honesto, direito, mas às vezes não cumpre o segundo, que é amar o próximo como a si mesmo. Tem uma dificuldade tremenda de amar o próximo como a si próprio. É eles lá, as pessoas lá e ela cá. Aí é o que a palavra de Deus vai nos dizer em 1 João 4,20. Não adianta você dizer que ama a Deus se você não ama o seu próximo. A palavra vai dizer, inclusive a palavra de Deus vai nos dizer que nós somos mentirosos. Olha o que diz aí em 1 João 4,20. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Como é que você diz que ama a Deus a quem você não está vendo e não ama aquele a quem você está vendo? Mas você, como a palavra diz aqui, ó, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Você não ama a Deus. Se você de fato amasse a Deus, você ia se empenhar e se esforçar para amar o seu irmão também, com todos os defeitos dele, com todas as imperfeições. Mesmo aquele que está ali lhe perseguindo, querendo lhe derrubar, querendo lhe jogar ao chão, mesmo aquele que está querendo seu mal. Se você de fato ama a Deus e tem o Espírito de Deus habitando dentro de você, você vai olhar para esse irmão com outro olhar, digno de compaixão, porque ele precisa de Deus, ele precisa do amor de Deus. E a palavra está dizendo que nós somos mentirosos. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, este é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem ele vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Meu irmão, se eu quero que todas as coisas cooperem para o meu bem, eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, alma e entendimento, e ao próximo como a mim mesmo. Amar a Deus assim é fazer justamente o bem ao próximo, meu irmão. Então que você possa de fato estar cumprindo esses 2 mandamentos, para que todas as coisas, por mais que pareçam ruins na sua vida, você pode ter certeza que vão cooperar para o seu bem, que vão cooperar para uma maior comunhão com Deus. Ainda que aqui as coisas você não veja aos seus olhos, aos nossos olhos humanos, as coisas se desencadearem a nosso favor. Mas você pode ter certeza que Deus está trabalhando. Deus quer sempre o nosso bem. Deus quer o melhor para cada um de nós. Mas para isso, ame-o de todo o coração, toda a alma e todo o seu entendimento. Amém? Deus abençoe sua vida. Que Deus esteja aí abençoando a sua família.